paz, tudo bem? Eu vim trazer uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Tava aqui lendo minha Bíblia, aqui em João 19, e Deus colocou no meu coração para trazer uma mensagem de Deus para você hoje. Amém? Hoje eu vim te contar sobre o sofrimento de Jesus. Mas antes eu quero te lembrar de algo. Amém? Por que Jesus sofreu tanto? Em João capítulo 19, versículo 1 diz: Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Vestiram-no com a capa de púrpura e, chegando-se a ele, disseram: Salve o rei dos judeus! Os soldados zombando de Jesus. Amém? E batiam no seu rosto. Olha só, batiam no rosto de Jesus. Amém? Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo ele a vocês, para que saibam que não acho nele nenhum motivo para acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, Pilatos disse: Eis o homem. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem ele vocês e crucifiquem ele. Amém? Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Amém? Jesus veio aqui para a terra. Deus mandou Jesus aqui para a terra. Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deus deu Jesus para quê? Para que morrer pelos nossos pecados diante de Deus. Amém? Antigamente o povo judeu, para obter o perdão dos seus pecados, Deus dava a seguinte ordenança: toda vez quando vocês pecarem, peguem um animal sem mancha e sem defeito e sacrifiquem esse animal diante do meu altar, e só assim vocês terão seus pecados perdoados. Amém? Quando o povo judeu não conseguia cumprir os mandamentos de Deus, eles pecavam e Deus mandava fazer isso. Amém? Sacrificar um animal sem mancha e sem defeito diante de Deus e borrifar o sangue desse animal depois de morto no véu. Amém? E só assim Deus dava o perdão dos pecados do povo judeu. Então, aí só assim o povo judeu tinha os seus pecados perdoados. Lembra? Aí Deus falou assim, aí João 3,16 disse: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Para que Deus deu Jesus? Para morrer pelos nossos pecados diante de Deus. Lembra do animal? Que tinha que matar o animal, sacrificar o animal? Pois Deus mandou Jesus para morrer. Deus mandou Jesus para fazer a mesma coisa que esse animal. Amém? Morrer pelos nossos pecados diante de Deus, para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna de Deus. Amém? Deus mandou Jesus para isso e para pregar a respeito do reino de Deus. Jesus ensinava a respeito do reino de Deus. Ele ensinava todas as coisas. E ele curava também. Amém? Com que propósito Jesus curava? Com o propósito de, através dessas atitudes, as pessoas, os judeus, pudessem crer que o Deus que enviou Jesus era o único Deus. Amém? E que ele era o único Deus que poderia mudar realmente a história delas. Amém? Então foi para isso que Jesus veio, para manifestar o reino de Deus, para poder fazer as pessoas acreditarem no Deus que enviou Jesus e para que Jesus morresse numa cruz pelos nossos pecados. Amém? Para que nós obtivéssemos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna de Deus.
No lugar desse animalzinho, Deus mandou Jesus. Jesus fez a mesma coisa desse animal. Morreu pelos nossos pecados para que nós pudéssemos receber de Deus a vida eterna. Amém? Só que Jesus ele sofreu muito, irmãos. Ele sofreu muito. Jesus ele só fez o bem. Só fez o bem. Ele curou pessoas. Jesus mandado por Deus. Amém? Na sua infinita misericórdia e no seu grande amor. Amém? Ele curou pessoas, ele ressuscitou mortos, curou paralíticos, fez cegos enxergarem, surdos ouvirem, multiplicou pães e peixes. Jesus era a expressão de Deus aqui na terra, para para que as pessoas pudessem crer que Deus era o único Deus que pudesse mudar a história delas. Amém? Crendo, que eles pudessem crer. Só que aí Deus mandou Jesus aqui para a terra para morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos obter o perdão dos nossos pecados diante de Deus e a salvação e a vida eterna de Deus. Amém? A Bíblia diz que Jesus pagou a dívida que nós tínhamos diante de Deus quando ele foi crucificado na cruz. Amém? Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele pagou a dívida que nós tínhamos diante de Deus. Amém? Então, depois que ele cumpriu esse propósito, ele disse na cruz, está consumado, depois de morrer. Ele disse, está consumado o propósito de eu morrer pelos pecados da humanidade. Amém? Só que aí, depois disso, Jesus ressuscitou. E ele falou assim, olha, ele disse para os discípulos dele, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês outro Consolador, que é o Espírito Santo, e ele vai habitar dentro do íntimo de vocês. Está na Bíblia isso. Ele vai habitar dentro do íntimo de vocês e vai lembrar vocês de tudo que eu tenho dito. Amém? Então é o Espírito Santo de Deus que se manifesta na terra. Amém? Deus fala conosco através do Espírito Santo, através do Consolador. O Espírito Santo é o Consolador que desceu do céu. Amém? Depois que Jesus subiu. É Ele que fala com a gente. Então, hoje eu quero te lembrar sobre o que Jesus passou por você. Ele morreu por você, diante de Deus, para que você pudesse receber de Deus o perdão dos seus pecados e a vida eterna de Deus. Amém? Como é que eu vou saber se isso é verdade? Através do Espírito Santo, amém? É o Espírito Santo que se manifesta na terra, amém? É o Espírito Santo, é a forma com que Deus se manifesta na terra. A Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito da verdade. Então, é o Espírito Santo que revela isso. Amém? Temos a palavra e o Espírito Santo. Só que hoje eu quero te lembrar do que Jesus fez por você. Amém? Ele sofreu, ele foi humilhado, bateram na cara dele, cuspiram nele, zombaram dele. Ele carregou uma cruz com o propósito de morrer diante de Deus por você, pelos seus pecados, para que, tirando de você a sua culpa, para que você pudesse receber de Deus o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Então, creia em Jesus, acredite nele, amém? Porque isso é verdade, o Espírito Santo está aí para nos mostrar isso. Acredite em Jesus, porque ele fez isso por você. Ele se humilhou, ele não fez nada, amém? Mas ele fez isso para que nós pudéssemos viver a vontade de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe e compartilhe essa mensagem. Amém? Deixe o Espírito Santo de Deus falar com você, o Espírito da verdade. O Espírito que ressuscitou Jesus, que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos traga vida para o seu corpo. Amém? Que Deus te abençoe e compartilha.